Oi, meu nome é Fátima e eu falo com vocês de Newfoundland, Canadá. Se vocês já assistiram meu podcast, eu sempre falava Ontário, mas em outubro nós mudamos para cá, para Newfoundland. Mas antes de mudarmos para cá, nós tivemos a sorte de presenciar uma última temporada de outono, porque Ontário é onde a gente tem mais maple, árvores maple, e é onde você tem a diferença das cores. Aqui em Newfoundland o que a gente tem mais é pinho. E tem uns bem feinhos, mas tem uns bonitinhos. Mas não vai ter aquela explosão de cores como tem em Ontário. Então nós vendemos a casa, nós tivemos uma oferta na nossa casa em agosto, mas a confirmação da venda foi só em 14 de outubro. Por isso que eu não filmei em outubro e novembro, porque estava preparando a mudança e da mudança teve a viagem, que é mais ou menos uns 5 dias para chegar onde a gente está. E depois, assim, nos últimos anos, nós fomos pouco a pouco nos tornando minimalistas. A gente tinha muito pouca coisa em casa em termos de móveis e roupas, que a casa também era pequena. Só que a gente tem um monte de coisa de lã, de couro que o Mihai mexe. Então, ainda assim, foi bastante coisa. E a casa que nós compramos costumava ser um Airbnb, então ela veio mobiliada. Então, quando nós chegamos aqui, nós tivemos que separar tudo que a gente não queria, e aí nós fizemos tipo uma garage sale, só que de graça. E aí as pessoas da vizinhança vieram e pegavam o que eles achavam que era interessante para eles. E graças a Deus, eu diria que 98% das coisas que nós tínhamos lá para dar encontraram um novo lar. Então foi muito bom que nada foi, ou quase nada foi pro lixão, né? Foi mais ou menos foi para lá. Então a casa onde a gente está, ela é bem maior do que a casa que a gente construiu. Nós estaríamos bem só com um andar, mas ela tem um basement, um basement, a parte de baixo da casa, e é lá que os teares vão ficar. Mas o Mihai já começou a fazer renovação na casa, porque é uma casa mais velha e tem vários problemas, e ele já está começando a mexer lá. Mas por enquanto não está nada feito. Aí, esse é o meu quarto de lã. Eu separei um quarto para ser meu quarto de lã. E se você olhar ao redor, se você olhar ali, você vai ver esse armário que veio com a casa. Eu até ia passar adiante, mas aí as meninas falaram na reunião de sexta-feira de tricô da Poela 63, da Cristina, falaram, por que você não faz um lanário? E aí o que eu fiz, a maioria das minhas lãs comerciais estão ali, mas eu pus as minhas bolsas de projeto ali, fica fácil eu ver, ainda tem muita bagunça. Lá, eu tenho as lãs que eu trouxe, que eu tinha em casa no meu wool room. Só que quando estava na viagem, eu coloquei o máximo possível de lã em cada compartimento, e por isso que está assim, tudo meio saindo para fora. Mas eu vou deixar assim, porque o meu objetivo é diminuir essa quantidade de lã. Lá, só um minuto, mas eu já consegui colocar as minhas lãs de volta. E como você pode ver, tem vários buraquinhos, porque essa é a coisa boa de mudar. Como você vai mexendo nas lãs, você começa a pensar, eu posso usar isso, usar aquilo. E eu fui usando algumas das lãs que estavam ali. Outras estão numa cesta na sala, que é para eu ter inspiração.
Esse monte de sacola aqui são as minhas lãs. Esse aqui é Corriedale. Eu tenho um pouco ainda de merino aqui, mas o resto tudo é Corriedale, são esses tops. E que eu uso para fazer tapete quando tá o fio, quando eu uso um fio só. Então, por exemplo, essa lã é mais grossa, mais densa, é porque eu usei essa quantidade toda. E para a manta que eu tô fazendo, e fiz uma blusa pro Mihai, eu divido no meio o fio e daí eu fio só um lado. E fio bem de leve, com pouca torção, mas é o suficiente porque é uma lã grossa. Só que quando eu começar, como eu dei muita lã de tapete que eu tinha, então quando ainda tem um pouquinho, tem uma cesta inteirinha de lã de tapete, que daí tem os coloridos. Então eu vou ter que fiar mais para os tapetes e com isso eu devo reduzir consideravelmente esse stash esse acervo de Corriedale que eu tenho. E aqui são mais fios que já estão terminados, mas a maioria das cestas são de Corriedale. Deixa eu voltar para o meu cantinho aqui. E aí nós acabamos mudando em outubro e viemos para cá. E eu já notei assim que quando eu tô meio estressada, eu não consigo tricotar muito, ou eu preciso de coisa tranquila para fazer. E como eu tava colocando as lãs lá, eu acabei tricotando esse travesseiro. Eu ia jogar fora o travesseiro e pensei, quer saber, ele não tá tão ruim, eu vou fazer uma capa e aí fica de cama dos cachorros. E eles estão usando. A outra coisa, então esse é um projeto terminado, que eu já fiz aqui nessa casa. O outro projeto terminado é o casaco da Goldie, que é minha única fêmea agora. E eu tinha essa lã faz tempo, que todas tinham mais ou menos a mesma espessura, só que é um pouquinho de cada. Então eu juntei e fiz um casaco para ela. Como aqui venta muito, eu coloquei esse forro, que era um top de cachemira, que é feito comercialmente, o top, né? É um fio só. E eu tenho alguns desses que ou tem buraquinho ou mancharam. Então eu aproveitei para usar como um forro, porque esse forro vai ajudar a segurar um pouco o vento. Então esses são dois dos meus projetos terminados. Aí de projeto terminado, antes mesmo em outubro, eu estava assistindo um podcast que chama Knitting in Mauritius, e é uma polonesa que mora na Ilha Maurícios, e eu acho interessante porque ela mostra muita coisa de Maurícios, ela mostra cultura. E aí eu assisti e ela falou desse chale, que é um chale da Rory Locatelli, que se chama Odyssey e é gratuito. E o que me chamou a atenção é que ela falou que ela tinha tricotado um e que ela ia tricotar mais dois para dar de presente de Natal. Eu falei assim, nossa, deve ser rápido. E realmente é rápido. Eu acho que em 4 ou 5 dias eu tricotei o chale, porque ele é feito com DK. E eu tinha bloqueado, mas com esse negócio da mudança, eu preciso bloquear de novo. E eu bloqueei, e daí depois de bloquear eu ia esconder os fiozinhos, mas não fiz. Então, próxima vez que eu bloquear ele de novo, daí eu vou esconder os fiozinhos. Mas está terminado. E esse projeto foi mesmo em outubro, não foi nem, eu não tinha ainda nem começado o Steven Mescal. O outro projeto que eu fiz, então em outubro eu consegui terminar a pala desse suéter, que é
da Jennifer Steinglass e do livro The Art of Circular Yokes. E você pode ver, esse projeto está na parte de trás. E eu fiz algumas alterações no projeto. Então, a primeira alteração é que ele ficou assim mais larguinho no pescoço, mas eu resolvi fazer uma barrinha em cima. Até porque, quando eu estava lendo as instruções, ela falava para você fazer um tamanho maior para ter a Positive Ease. Eu acho que eu confundi alguma coisa e fiz muito grande. Aí eu estava colocando à medida que eu estava fazendo e aqui em cima não fica tão ruim. Tá largo, mas não tá tão largo. Só que à medida que eu fui tricotando embaixo, a parte de trás estava enorme. Então eu fiquei até feliz porque serviu para o meu marido e no fim ele ganhou o suéter. Mas eu fiquei feliz porque eu não tô tão gordinha assim que esse suéter tivesse certo para mim. Mas aí, como diferença, no suéter original, ela faz a barra aqui em Garter Stitch e aqui também em Garter Stitch. Mas ela não tem tanta Positive Ease quando eu achei que deveria ter. E então, mesmo para o meu marido, eu achei que ficou... Eu tentei fazer a barra assim, mas eu achei que não ficou bom. Então, eu fiz uma barrinha barra mesmo embaixo e aqui. E eu achei que ficou melhor. A outra coisa que eu fiz diferente é que eu fiz, e esse é o problema de você não ler a receita inteira. Eu fiz o projeto, aí eu aumentei pontos aqui, eu fiz carreiras encurtadas aqui que não tinha no projeto, mas ela também ela acrescenta as carreiras encurtadas dela aqui embaixo da pala. Só que eu gostei de ter feito as carreiras encurtadas aqui também na gola, porque você pode ver que dá uma diferença bem grande das costas para a parte da frente. É fácil você saber onde que é a frente e onde que é as costas. Então essa foi a diferença que eu fiz. E as mangas eu achei que estão curtas para o Mihai. Mas eu perguntei umas 10 vezes para ele, você quer que eu aumente? Porque eu podia desmanchar aqui e completar, porque eu tenho mais fio ainda. Isso aqui é tudo com fio fiado por mim. Mas ele falou que não, que ele gosta do jeito que tá. Então, minha irmã, a Grey, até falou que colocou um comentário que tá... Não, acho que eu tava falando com ela outro dia, ela falou assim, aquele que tá com a manga curta, mas ele gosta da manga desse jeito, então... Paciência, né? Cada um. Contanto que ele esteja feliz. E é o terceiro suéter que ele ganhou esse mês. Então, o que mais? Aí, meu pai faleceu já há 38 anos, vai fazer esse ano, em 2023. 37 anos. E minha mãe faleceu há 24 anos. E na minha casa, na minha família, a gente tinha o hábito de, no dia de Natal, fazer um bingo. E cada um levava alguma coisa, às vezes coisa usada ou coisa nova. E a gente fazia o bingo, o objetivo era a diversão. E era entre os filhos, os irmãos, os sobrinhos, as namoradas dos sobrinhos, etc. E a gente fazia o bingo todo Natal. Meu pai faleceu fazia uns 30 e poucos, 36, 37 anos, mas eu acho que só uns 20 anos depois que minha mãe deu as coisas do meu pai pra gente colocar no bingo e era um bingo só para os irmãos. Então eu ganhei esses pezinhos, ele tinha mais, mas se perderam com o tempo, tinha a balança também. E eu acabei ficando com esses 2 pezinhos, que sempre que eu olho eu penso no meu pai. E acho que uns 10 anos depois que minha mãe faleceu, nós fizemos a mesma coisa com as coisas da minha mãe. Então, tinha alguns colares bijuteria que ela gostava, brinco, coisas que a gente deu para ela ao longo dos anos.
Até muito engraçado, eu tenho 2 bolinhas de fazer exercício na mão, porque ela tinha artrite, e eu agora estou precisando usar, e as bolinhas estão comigo. Mas uma das coisas que eu ganhei foi essa manta que a minha cunhada Inês e o meu irmão Alfredo deram para minha mãe, e ela usava direto. E então eu tenho essa manta já há uns 15 anos, eu acho, ou 10, 15 anos, só que como ela estava rasgadinha aqui, eu não usava, eu deixava guardada. Daí agora com essa questão dos emendos estar tão em moda, eu resolvi fazer, mas eu não sabia como. Aí eu fiz só as 3 bolinhas. Então, se você for ver, tá vendo um buraco bem grande que eu fiz, resolvi fazer o tricô, o crochê aqui em volta, as bolinhas, e coloquei, e só fiz 3 bolinhas coloridas, que teoricamente não tem nada a ver com a manta, mas para mim é até uma questão de Newfoundland, que Newfoundland, se você for para St. John's, as casas são bem coloridas, uma de cada cor, tudo aqui é mais ou menos colorido. Então, eu achei que ficou legal. E a outra coisa, assim, aqui não é tão frio quanto Ontário. E como não é tão frio, a gente não sente a necessidade de colocar o aquecedor no máximo. Então, fica sempre gostosinho em casa para usar suéter, para usar camisola, para usar manta em cima à noite. E eu gosto disso. Então, a gente tem feito muito isso. Eu sento para assistir televisão à noite e tricotar. E aí eu ponho uma manta em cima. Então, eu tô contente porque eu tenho usado bastante essa manta. Aí eu tenho ainda projeto terminado. Ok, eu achei o que estava faltando. Então, outro projeto terminado foi esse par de meias, que é com fio fiado por mim. É um par de meias simples, porque quando eu cheguei, eu estava precisando de projetos simples. Então, eu peguei essa meia e terminei. E com essa meia, eu fiz um total de novembro a novembro, eu fiz 33 pares de meia. O objetivo era fazer 52, um par por semana. Mas é uma atividade que você pode atingir o seu objetivo de fazer um par de meia por semana, mas aí você não faz mais nada, né? Você só faz meia. E tinha semana que eu queria fazer outra coisa. Então, eu acho que se eu for estabelecer um objetivo para mim, o melhor é pensar um par de meia por mês para eu poder fazer outras coisas. E entre as outras coisas que eu quero fazer são gorros. Esse é um gorro da Espaço Tricô, é o Bolton da Espaço Tricô, e é um gorro gratuito. Eu achei interessante essa barra que ele tem, que aumenta aqui. Só que eu achei que ele ia ficar maior. Ele fica um pouco slouch, mas nem tanto. E eu ainda tenho que esconder os fiozinhos, né? Mas é um projeto terminado e eu quero fazer gorros para dar de presente. O outro gorro que eu fiz é esse aqui. E esse é um gorro especial porque ele vem desse livro, que é Saltwater Classics, e as 2 designers que fizeram esse livro, uma nasceu aqui em Newfoundland e a outra mora aqui há muito tempo. E eles basearam em tricôs antigos que eram feitos. Então, você tem luvas. E o que eu acho interessante, então tem luva normal, né? Mittens. E aí eles têm essa luva que tem um dedo também, que eles diziam que era para os pescadores poder pegar as coisas usando esses 2 dedos. E como você pode ver, como eu falei, tem coisa bem colorida. Tem essas luvinhas aqui que eu quero fazer, de várias cores. Esse gorro com certeza eu vou fazer.
tem uns gorros mais simples, as luvas que são sempre bonitas. Esse é o gorro que eu fiz, só que eu usei mais um vinho. E eu fiz com resto de lã fiada. Não é resto, eu tenho sempre uns tantinhos de lã fiada aqui e ali. Então eu aproveitei para usar. E esse é o livro que eu consegui. Então quando eu vim para cá, antes de vir, eu fui na minha loja de tricô lá em Huntsville, a Knit Three Together. E eu tinha feito uma troca com ela e ela ainda tinha algumas bolsas minhas para vender, que estavam em consignação. Então, aí eu fiz um novo acordo com ela e troquei tudo que eu tinha em valor de bolsa por outras coisas. Uma das coisas foi esse livro, que eu estou bem contente que eu comprei. E uma das outras coisas foi esse sock blocker, porque eu gosto de colocar as meias depois que eu lavo para lá. Então esse é outro projeto terminado. São projetos pequenininhos, mas é bom porque você também tem a gratificação imediata de ter um projeto terminado. Aí, projeto em andamento, o que eu tenho é essa manta. Então, como eu estava querendo fazer coisa sem ter que pensar, eu peguei essa manta, que eu já estava aqui no vermelho, e aí eu comecei do branco e fiz tudo isso. Só que acabou o meu fio, eu só tenho um restinho de fio, que não vai dar. Eu preciso fazer 6 carreiras mais. Com essa aqui, eu estou começando a minha carreira número 5. E eu vou ter que fiar mais um pouquinho para poder lavar, para poder fazer terminar essa lã. Então é um projeto que está quase no final. Deixa eu botar aqui no chão. Aí, o outro projeto que eu comecei em novembro, como muitas de vocês estão fazendo, é o meu Amy Call do Steven West. Eu sou goal-oriented, então quando eu tenho um objetivo, eu vou até eu terminar aquele objetivo. E na semana 1 e semana 2 de novembro, eu estava em ordem, estava conseguindo fazer. Só que, foi de novembro? Não, foi de outubro. Semana 1 e semana 2 de outubro eu estava tranquila fazendo tudo. Só que daí com a confirmação da mudança, eu acabei parando. E ontem eu resolvi pegar de volta para ver se eu termino esse projeto. Não sei se eu vou conseguir, mas eu gostaria muito de terminar antes do Natal. Eu não gostei de tricotar essa parte, mas eu gostei muito do efeito. Achei que o efeito ficou assim muito legal. Então eu tô curiosa para ver o final. Quando eu vi o projeto o final do meu projeto, mas quando eu vi o projeto final do Steven West, eu não gostei. Mas quando ele colocou o projeto assim com as partes de trás por cima e quase que emenda as cores aqui e faz uma continuação, eu achei muito legal. Então eu quero ver se eu vou conseguir fazer isso. Essa parte foi fácil, tranquila, sem problemas. Essa aqui também. Eu não gosto de pegar ponto, mas tudo bem, foi ok. Eu acho que essa parte é uma parte bonita. Eu gosto do efeito, mas eu não estou tendo um bom tempo tricotando. Então eu tenho que tricotar com o Knit Companion do meu lado, e aí cada linha que eu passo eu mudo. Aí de vez em quando eu vejo que eu mudei mais de uma, daí eu vou atrás para consertar. Então
eu acho bonito, mas a quantidade de trabalho e você tem que estar ali prestando atenção e fazendo com coisa, não é um tricô que acalma, que você está relaxado fazendo. Você tem que ficar. É, esse é o avesso, esse é o direito. Você tem que ficar prestando atenção. Então é uma coisa assim. Por isso que eu fiquei sem fazer mesmo depois de ter chegado aqui. Eu fiz outras coisas e não fiz. Eu tenho ainda que fazer terminar mais 2 repetições e meia desse aqui, fazer as 4 repetições e meia desse, fazer a parte do lado, sou toda a 3 e a 4. Então, vamos ver como vai ficar. Então, esse é um projeto em andamento que eu estou pegando agora. O outro projeto em andamento é o sweater, chama Underestimate Sweater, é tipo uma boxe da Jorge Locatelli. Então eu fiz 2 coisas da Jorge Locatelli começando em outubro, mas eu não entrei no call dela. No ano que vem eu vou entrar. Se eu vou fazer as coisas, os projetos. Mas a questão é a seguinte, essa lã eu fiei, ela é 75% BFL, Blueface Leicester, 25% seda. E essa camisola, esse sweater, ou cardigan, é o que eu uso direto quando a estação está um pouquinho fria, eu coloco, porque ele não é muito quente, mas ele é agradável e eu acabei usando muito esse suéter agora no outono. Mesmo no verão, às vezes tem um dia mais friozinho, eu colocava o suéter. A manga ficou um pouco curta e esse é um dos problemas de você fazer, na minha maneira de ver, bottom up. Mas, na realidade, no modelo da Mary Wallen, era para ficar manga 3/4. Enfim, eu acabo usando com alguma coisa por baixo e eu gosto. Mas essa é a questão. Eu ia fazer alguma coisa para minha filha com o que sobrou da lã, porque sobraram. Esse cardigan tem 300 e poucas gramas. E eu ainda tinha 500 e poucas gramas. Então eu tinha começado um projeto, parei, não gostei, aí comecei um outro projeto. E eu comecei o meu primeiro projeto porque eu tinha visto esse cardigan e eu fiquei, não vou comprar, vou fazer, faço, não sei o quê. Não é fácil. Aí eu parei. Aí eu falei, eu vou então fazer uma blusa para minha filha. Comecei a fazer e como ele tinha muito, era ligas e meias, ponto tricô e ponto meia, a lã não ficava tão macia por causa daquela questão. E aí eu também não gostei. Então deixei parado um tempo. Aí como eu vi que eu tenho usado muito isso, eu falei, quer saber, eu vou fazer para mim, porque eu vou usar o tempo todo. Vou usar várias vezes. Então eu comecei a fazer. E eu peguei o resto dessa lã e tingi por cima com preto. Por isso eu consegui esse azul, que eu prefiro até do que esse outro azul. Mas eu adoro essa blusa, não estou reclamando não. Então eu estou fazendo esse. Aí o que eu fiz, eu ainda tenho novelos, eu não sei se eu vou precisar ou não. Porque esse também é para você ter manga 3/4, eu acho que eu vou fazer manga inteira. E ele é larguinho, mas eu acho que eu tenho lá mais do que suficiente. Mas eu desmanchei o tricô que eu tinha feito e estava nas agulhas já há vários meses. Então, quando eu desmanchei, estava todo enroladinho do tricô, né? Aí, como eu não sei onde estão todas as minhas coisas ainda, porque eu tenho muitas caixas para abrir, eu lavei com um pouco de shampoo e deixei secar e pronto. Tá estreitinho de novo os fios. Ainda não tá completamente seco, mas esse vai ser daqui pra frente o meu tricô das sextas-feiras, pelo menos da parte de baixo, porque daí eu não tenho que pensar. E o que eu acho que eu vou fazer,
dessa meada, digamos, que eu tinha, tá quase acabando. Então, eu acho que quando ela acabar, eu vou pegar as mangas e fazer as mangas, porque daí a manga você precisa pensar um pouquinho e depois eu faço o resto. Mas esse é o meu outro projeto em andamento, que agora também tá fácil. Ups, não tem que tirar daqui, deixar secar, mas vai ser daqui a pouco. E ok, o terceiro projeto em andamento que eu tenho, eu acho que esse é o último, porque o resto eu terminei. Bom, acho que todo mundo assiste o podcast Mão de Veras da Naná, e todo mês de outubro ela faz um call das meias, e eu entrei no ano passado e esse ano eu também fiz para fazer. Só que eu estava tentando terminar a cada semana as dicas do Steven West e acabei só conseguindo fazer esse pouquinho. Como é um color work, eu não quis... eu precisava pensar ou seguir, então eu parei. Mas a minha ideia agora é começar a segunda meia, para eu chegar até nesse ponto aqui. E o que eu estou fazendo é, eu uso a agulha 2,5 na barra e a agulha número 3 no corpo, porque quando eu tricoto a collar work, quando eu faço collar work, o que acontece é que meu ponto fica muito justo. Então a parte de baixo está legal, a parte de dentro eu vou segurando todas as linhas atrás, mas eu acho que isso deixa o projeto mais apertado, então eu tenho que fazer com agulha maior. Essa meia é desse livro, Op Art, que eu já fiz algumas. Até recentemente eu fiz essa, que minha filha quis, então eu dei para ela. E ela não é de querer minhas meias, mas ela achou legal e gostou e ficou com a meia. Eu já tinha feito... acho que eu já fiz 4 meias. Aqui ó, 1, 2, 3, 4. Então eu fiz 4 meias desse livro. E essa meia que eu tô fazendo agora é essa aqui. Só que eu tô fazendo em verde e vermelho. Então eu tô bem contente. Espero que agora eu consiga terminar. Eu gostaria muito de terminar esses 3 projetos antes do novo ano, mas não sei. Aí, aquisições. Eu fui na Velo Village, desculpe, Goldie, e achei esse livro que eu estava querendo já fazia um tempão, que é da Elizabeth Zimmermann. Eu gosto muito da maneira que ela escreve, eu acho que ela tem uma certa... ela é cômica em várias vezes, e aí é um livro que eu quero ler e começar a fazer alguns dos projetos que tem aqui. Então agora eu tenho 2 livros dela. O outro livro que eu comprei foi da revista Lane, nem tinha anotado, que é o Strands of Joy. E eu comprei esse livro realmente por causa deste suéter, que eu achei muito bonito. E ele tem várias flores. Deixa eu ver se ele parece uma foto melhor. Ele não tem uma foto tão boa. Aqui uma foto que você vê melhor. Que eu gostei muito e que eu quero fazer. Mas até quando eu comprei o livro, eu falei assim, não gostei muito desse livro, não devia ter comprado, porque é um padrão só, com uso. Mas aí agora eu estava folheando para o podcast em inglês, e aí eu realmente acho bonitinho esse aqui com as folhas.
daí tem esse também que tá bem bonito. Olhando aqui na parte de trás tem esse vestido que eu achei que é legal. Tem uns gorros bonitos. Então valeu a pena. E se eu fosse comprar capa dura, acho que eram uns $50. Mas aí como eu comprei capa mole, era $28. Alguma coisa assim. Então valeu a pena. Eu tô contente. Esse gorro tá realmente muito bonito. Esse ano eu quero ver se eu faço mais gorros. Que gorro é uma coisa que é relativamente rápido, né? E aí é isso. Esse foi outro livro que eu comprei. Então, como eu falei, quando eu estava vindo, eu fiz troca das minhas bolsas com a Shelly da Knit It Together, que é a minha loja em Huntsville. E a outra coisa que eu comprei foi um sock blocker. E isso porque eu gosto assim, eu não deixo as minhas meias secarem aqui, porque normalmente eu lavo mais de um par de meias na máquina de lavar. Mas eu agora tenho um pouco mais de sock blockers, eu vou usar mais. Mas a questão é assim, mesmo que eu não deixe secar aqui, só o fato de você pegar a meia molhada e colocar aqui, ela dá uma certa modelagem e ajuda a não filtrar tanto, porque as minhas meias são na grande maioria, não todas, não superwash, porque são feitas com fio que eu fiei, né? Aí as outras coisas. Yeah, take 3 and put your face into the light so it's this way. But when you're ducking, but you can go there. Okay, so you have to get up there. Okay, 3, 2, 1. Take 3. Então, o que eu fiz de troca com ela, em termos de fios, foram esses aqui. Então, eu peguei esse Superba, que é Alpaca Luxury Stocks. É 62% Virgin Wool, lã virgem, 23% poliamida e 15% alpaca. E daí comprei esse da Estelle, que é 54% Baby Alpaca, 24% Mulberry Silk e 22% Super Kid Mohair. E a ideia inicial era usar um fio de cada para eu obter um DK, que esse aqui é fingering, e daí fazer alguma coisa um pouco mais grossa, mas mais rápida. Então eu comprei a mesma quantidade de... Acho que eu comprei 1.200... 1.600... Deixa eu ver. Não, 1.200 de cada. Comprei 1.200 de cada, que deveria ser suficiente para eu fazer alguma coisa com essa lã. Ainda não tenho um modelo em mente. A outra coisa que eu comprei foram vários desses fios, são da Cascade e são 100% lã, é do Peru, made in Peru. E eu gostei muito das cores. Então, eu tô pensando em fazer alguma coisa com esse dourado e verde. Esse aqui eu não tenho nada em especial, talvez eu use no Color Work. Mas se eu não usar no Color Work, como eu quero fazer vários chapéus, gorros esse ano, vai estar dentro. A minha filha escolheu esse azul. E a gente tinha pensado que era cinza, mas na realidade é um violeta para usar junto, mas talvez eu nem use. Realmente quando você olha e vê todas essas cores, eu fico meio assim, eu quero tudo. Então
isso é o que tá. Eu tenho bastante lá para fazer, pelo menos 2 suéteres e um monte de gorros. Aí eu comprei também alguns pompons, desses pompons que a gente tem um botãozinho embaixo para você colocar e tirar. Eu realmente gosto desses pompons, mas eu não tinha nada em específico. Mas como eu tô fazendo coisa de tricô pro meu filho, vou fazer coisa de tricô pro meu filho em cinza, eu posso fazer um gorro combinando com e usar esses pompons. Aí eu acho que foi isso que eu fiz de troca com ela. Parece que era mais coisas, mas eu não lembro o que. E é isso. Ah, não. Então, um dos motivos que eu quis manter tudo nesse quarto, todas as minhas fibras aqui, é porque se eu manter minha lã num lugar só, é mais fácil eu cuidar para não ter moss. Esqueci como é que fala moss em português. Que coisa. E aí a questão, deixa eu ver se ele fala aqui em francês, que deve ser alguma coisa parecida. Não. E aí o objetivo não, objetivo. Minha amiga, ela ainda estou procurando moça em português. A minha amiga Michele, o stash dela, o acervo dela é assim infinitamente maior do que o meu. Quando eu comprava, digamos, alguns saquinhos de lã, ela comprava 3 fleeces inteiras. Então, Goldie, ficando confortável no meu cobertor ali. Então, o que eu fiz, o que ela indicou na época, e é o que eu tenho usado e nunca mais vi nada voando, é usar isso aqui. Chama Home Defense Max No Pest. Esse aqui até foi barato, custou $15. Normalmente ele custa $24. A gente compra no Home Depot, no Home Hardware, aqui no Canadá. E é isso. Então esse tá novinho, ele dura mais ou menos 4 meses. Você pendura no quarto. E desde que eu comecei a usar, tem um cheirinho bom. Desde que eu comecei a usar, eu não vejo nada. Nem uma mosca voando no quarto. Então funciona mesmo. E essa vantagem de ter tudo num cômodo só, eu fico mais tranquila. Então, tipo, na outra casa eu tinha coisa no shed, tinha coisa dentro de casa, aí eu tinha mais de um desse nos 2 lugares para garantir que eu não ia ter moss. Aí é isso. Acho assim, a gente tá super feliz de estar aqui. Por enquanto tá tudo bem, ainda é descoberta. O Mihai começou a fazer reforma lá embaixo, tá animado com a reforma, a gente está descobrindo, o mar cada dia de um jeito. Eu vou deixar vocês aqui com o outono em Ontário e até a próxima. Beijo grande e que vocês fiquem bem, tá bom? Tchau!
It's 8-ish now. And even if the victim called for an ambulance when he first felt the symptoms, and if he lived in a great big country house like we do, the ambulance would take at least 15 minutes to arrive, and then it'd be too late if the victim didn't have the emergency Naxa stuff.